Ainda sobre pré-questionamento. Há para o recorrente, então, para o sucumbente que deseja chegar a Brasília, um problema. Ele sabe que ele só chegará a Brasília se o tema estiver pré-questionado. De modo que ele tem que ficar atento para ler no acórdão se aquela questão que te abre as portas para Brasília de fato está lá abordada no acórdão. Caso não esteja, isso é considerado uma omissão. E aí, gente, omissão, lembram? O que acontece quando uma decisão é omissa? Quando acontece uma omissão sobre esta questão que te abre as portas para Brasília, o recorrente tem que primeiro apresentar embargos de declaração, dizendo para o tribunal que uma determinada questão que te abriria as portas para Brasília não foi tratada no acórdão. E o tribunal local precisa sim abordar esta questão, porque você precisa desta abordagem para que o tema chegue não de modo inovador no Supremo ou no STJ, mas para que eles possam rever. Esses embargos hoje, portanto, são necessários, mas há uma regra no capítulo de embargos de declaração, que eu falei para vocês que ia pular, que é o artigo 1025, que tenta economizar um pouco desse fluxo, dizendo o seguinte: consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição, obscuridade. Que era um problema insolúvel. Você verificava que o acórdão recorrido não tinha essa questão constitucional ou infraconstitucional. Você, portanto, fazia os embargos de declaração para que esse tema fosse analisado, e o tribunal local dizia: não vou analisar porque para mim já está tudo analisado. Antes era um tormento quando isso acontecia, hoje está resolvido. Haverá pré-questionamento implícito sempre que houver embargos de declaração sobre este ponto. Ainda que o tribunal local não admita os embargos, lá em Brasília se considerará que esta matéria está pré-questionada. Por quê? Porque o recorrente fez o que podia. Nós, advogados, só podemos ir até a apresentação da petição. Nós não podemos obrigar ninguém a julgar. Portanto, se o tribunal local se recusa a julgar aquele ponto e, portanto, fere o pré-questionamento, não tem problema. O 1025 determina que a mera interposição dos embargos já é suficiente, portanto, para que a gente possa ter por pré-questionado aquela matéria. Então, o pré-questionamento, gente, é um elemento fundamental porque é um pressuposto de admissibilidade. Se não houver pré-questionamento, o seu recurso não será conhecido. Então, é fundamental que esta matéria esteja aventada no acórdão, discutida no acórdão, abordada no acórdão, decidida no acórdão, e se não tiver, é fundamental que vocês façam embargos de declaração apontando a omissão sobre esse ponto específico. A outra questão é a questão a questão da repercussão geral. Por quê? Porque o recurso extraordinário, depois da emenda 45, ele passou a exigir que os recursos extraordinários somente serão admitidos se houver repercussão geral. É o que diz o artigo 1035 do CPC. O recurso extraordinário somente poderá ser reconhecido ou conhecido se houver repercussão geral. E o 1035 diz que repercussão geral é o fato de que aquela questão, embora aparentemente individual, porque está num recurso extraordinário de natureza subjetiva, ele extrapola os limites da ação e alcança um interesse social, coletivo, econômico, ambiental, trabalhista, ou seja, que extrapola o limite da ação e alcança um grupo indeterminado de pessoas. Então, nós temos mais um pressuposto de admissibilidade para o recurso extraordinário. É a existência de repercussão geral, que é o recorrente deve comprovar a existência de repercussão geral. Portanto, no seu recurso extraordinário, além do pré-questionamento, você tem que abrir um outro capítulo para falar sobre a existência da repercussão geral. Ou seja, esse fenômeno que faz o seu processo interessar a um grupo indeterminado de pessoas. A análise da existência de repercussão geral é exclusiva do Supremo. Ou seja, o tribunal local não pode se manifestar sobre isso. É o Supremo que dirá se há ou se não há. Há uma presunção de que há repercussão geral quando a decisão recorrida tiver contrariado uma súmula do STF, uma jurisprudência consolidada, ou tiver reconhecida a inconstitucionalidade de uma lei. Portanto, haverá presunção de repercussão geral se tiver acontecido isso. É possível admitir-se terceiros, amicus curiae, na discussão sobre essa repercussão geral que o Supremo travará. Se for admitida a repercussão geral
Suspendem-se todos os processos que estão em segunda e primeira instância sobre esse tema. E se for negada a repercussão geral, todos os recursos que estão pendentes terão seu segmento negado. Porque se um não tem repercussão geral, todos os outros que estão em segunda instância iguais a ele também não terão. Portanto, vejam que a repercussão geral induzirá o resultado de todos os demais recursos. Ficam esperando, se for admitida a repercussão geral, julga-se o caso com efeitos em todos os outros, e se for negado, negam-se todos os outros. Ok? Abraço, gente!